Fala aí, pessoal. 1 hora da tarde em ponto, tá? Vamos começar agora. Hoje é sexta-feira, é Black Friday, dia de tensão em banco de dados, e vamos falar a respeito de MySQL. Eu acho que a maioria dos bancos de dados MySQL é feito backup por MySQL Dump. Como acontece com muito banco de dados PostgreSQL, com muito banco de dados Oracle, os caras fazem backup por dump. Só não acontece no SQL Server porque não tem dump, senão o pessoal fazia também. O que eu vou utilizar aqui é meu material de MySQL, que está lá como todos os meus materiais disponíveis, né, lá na página. E para fazer isso aqui, aquele MySQL que eu tinha instalado, né, no último vídeo que eu fiz. Aqui no material eu tenho uns bancos de dados de exemplo, tá? Esse aqui é minimal mesmo, não tem nem o wget. É legal, tem vários bancos de dados, está no final do material, ó, vários bancos de dados de exemplo do MySQL mesmo, está lá em downloads.mysql.com, para você ter uns banquinhos aí para brincar, né, para fazer alguma coisa. Como a gente vai fazer dump, a gente vai fazer, entre aspas, backup, vamos fazer isso. Nossa, não tem nenhum unzip aqui, ó. Unzip nesse carinha. E aí, mas como é que se restaura? Só MySQL, word.sql. Isso aí está carregando o banco de dados, né? Tem mais esse aqui, que é o Sakila. Vamos pegar ele também, para a gente ter alguns banquinhos. Sinal de menor significa execute o que está aqui dentro. Ô burro. Antes. Acho que só o banco Employees que é um pouco mais grandinho. Menagerie. Assim como no Oracle, temos vários banquinhos de exemplo. Então, e cada um carrega de um jeito diferente. A opção "-t", a opção "-t" aqui é para mostrar o formato tabular, fica mais bonito. Esse banquinho menageria, o pessoal foi mais preguiçoso. Tem que ser fazer o create database, use, carregar o arquivo, carregar os dados do arquivo. É um arquivo de pet shop. Ah, eu tinha aqui no diretório. Ué, não tem esse pet aqui? Ah, tá, é porque ele não pode estar no diretório aqui padrão. Beleza, deixa esse banco para lá, azar. O employees aqui é um pouco maiorzinho, é mais divertido. Ops. Deixa eu ir pro diretório normal. Boom, zip. Olha lá, esse é maiorzinho. Aquele erro que deu ali do Sakila é porque você não pode carregar arquivos de texto vindos de qualquer diretório. Eles têm que estar num diretório específico. Estou com preguiça de procurar qual que é o diretório, deixa sem ele agora. Acho que é bzip2. Isso. Nossa, isso aqui tem que fazer umas alterações. Ó. Só esse aqui a gente já faz já. CD employees, VI employees. E tem que achar onde está até aqui. Set storage. Storage engine no DB. Beleza, aí tem esse concat aqui. Para que serve isso aqui? Set concat engine, storage engine, info. Sei lá, vou rodar desse jeito, acho que tá certo.
Aí, se tá demorando, tá certo. Ah, lá, não tem essa variável. Ah, tem que comentar. É isso que eu não tinha visto. Não tem mais isso aqui, set storage engine. Essa cláusula não existe mais e o storage engine vai ser o InnoDB. Era isso que eu tinha que ter feito aqui. E aqui também tem que comentar naquele select concat. Set storage. Esse cara aqui, é só comentar esse cara. Era isso que estava fazendo essa minha anotação. Não lembrava o que era. Aí sim. Carregando tabela, criou o database, carregando departments, carregando employees. Acho que employees que é grandinha e a salaries também é grandinha. Tá? Vamos agora para o que interessa. Agora que temos nossos bancos para fazer backup, vamos falar a respeito de uma das formas de se fazer backup no MySQL, que é MySQL Dump. Você pode fazer cold backup, você pode fazer o backup morno quando é uma tabela mais você pode fazer por MySQL Dump. Você tem o dumper e o loader, que é o paralelismo de dumper. Você tem que entender os binlogs para fazer backup corretamente, que é o equivalente aos archives no Oracle. E você tem o extra backup, que é um backup físico. E tem muito mais formas, né? O MySQL Dump, então, da forma mais simples que tem, ainda carregando, ó, salários que é grandinha. Isso aqui está executando ele como MySQL dump do banco de dados Nerv aqui para esse arquivo nerv.sql. Se a gente olhar nesse arquivo, ele vai ter a DDL de todas as tabelas, a criação de todas as tabelas e o insert de todos os dados. Né? Todos os dados da tabela vão ser inseridos lá. Se você utilizar essa opçãozinha aqui, ó, menos all databases, claro que está indo todos os bancos de dados, incluindo os bancos de dados internos do MySQL. Tá? Isso é o que ele contém. Quais as desvantagens? Ele é mais lento do que o backup físico que você faria com extra backup. Eu acho esse nome físico e lógico meio estranho, né? Então, na verdade, esse backup aqui é o backup de DDL e de DML, de todos os dados. Então, ele é um select de todo o seu banco de dados. Né? E o create index de todos os seus índices, né? A gente sabe, quem trabalha com outro banco de dados como Oracle Database, que export, import, datapump, né? É mais lento do que backup físico. Então, o insert é o insert de todo o seu banco de dados. Então, o dump, ele serve muito enquanto seu banco está pequenininho. Na hora que ele chegou a algumas dezenas de gigabytes e começou a ficar muito ocupado, né, uns 100 gigabytes, por exemplo, o dump começa a ficar inviável. Outro problema do dump é que, como ele é o chamado backup lógico, né, eu vou abrir outro terminal aqui que dá para eu ver a carga acontecendo. Dá para fazer o dump, até interessante aqui, dá para fazer o dump enquanto a carga está acontecendo. MySQL dump, menos o root, menos p, como se você fosse entrar no MySQL. Né? É banco de dados Nerv, sinal de... Banco de dados Nerv acho que nem tem. Employees, tá? Sinal de maior, employees.sql. Eu estou fazendo dump. Eu errei a senha, né? Porque o ano não é 2002, né, cara? O ano é 2020. Animal. Olha só, eu estou fazendo um dump, né? Só que será que essa carga de dados aqui já tinha acabado enquanto estava fazendo aqui para os salários? Eu acho que não tinha acabado. Mas como o dump ele é uma foto do banco de dados, veja que ele faz primeiro da tabela, digamos, A, depois da tabela B e assim por diante. Quando ele é pequenininho e rápido, assim tudo bem. Mas se o pessoal está usando o banco de dados e seu dump demora, digamos que ele leva lá 1 hora. Enquanto ele está rodando, alguém cria um registro novo aqui na department, nos departamentos dos empregados. Né? Apareceu um departamento novo. Né? E nisso aqui, essa aqui é a vinculação de departamento com empregado. O cara inseriu um departamento novo, só que o backup já passou por essa tabela aqui. Ó. O backup fez primeiro dessa tabela, acabou. Depois começou a fazer dessa tabela aqui. Enquanto estava fazendo dessa tabela aqui, você criou um novo departamento e cadastrou um empregado nesse novo departamento. E aí, cara, no seu dump vai ter a informação aqui nessa tabela, talvez,
Nas que estão aqui para frente, se tiver algum relacionamento, vai ter. Mas nessa aqui anterior, não vai ter. Então, seu backup não está logicamente íntegro. Na hora de voltar, ele até vai voltar, porque no começo do dump tem isso aqui, ó. Coloca a variável de verificar foreign keys e salva ela do jeito que está e coloca para zero, ou seja, não vale foreign keys. Aí na hora que você importa o dump, que é executar esse script, ele fala, não vale foreign keys. E daí o dump importa, só que seu banco ainda está com um problema lógico. E no final do dump, ó, ele fala, ó, pega o foreign keys e deixa ele do jeito que estava. Se estava habilitado, fica habilitado. Se está desabilitado, fica desabilitado. Então, problema, lentidão, integridade. A integridade pode ser minimizada por essa opção aqui, ó, Single Transaction. Tá? Single Transaction significa que para tabelas InnoDB será aberta uma transação e dentro de uma transação, aqui, só que veio esse hífenzinho aqui torto, ó, tá? Dentro de uma transação, ele vai fazer um start transaction numa transação íntegra, né? Você não vai ter esse problema de alteração, porque ele vai utilizar a undo do InnoDB, ele vai fazer uma verificação íntegra no sentido lógico, tá? Você não vai ter esse problema. Só que se você tem tabelas mais A não tem transação, e aí você tem que utilizar essa opção, que é travar todas as tabelas. Só que você já imagina que isso aqui acontece, né? Ele trava todas as tabelas, ninguém grava enquanto isso aqui está acontecendo. Já na opção Single Transaction, o pessoal pode ficar gravando. Outra coisa muito estranha do dump é que, por padrão, ele não faz dos eventos. Eventos é o equivalente a jobs no MySQL. Tá? E assim, isso aqui é muito esquisito, porque você está falando, isso aqui é backup de tudo, all databases. Não, é de todos os bancos, mas não é dos eventos, os jobs, e não é das procedures, que são chamadas de rotinas. Né? Então, você tem que colocar aqui, ó, rotinas e eventos para você ir. Eu descobri isso aqui do jeito pior, que é, cara, estou fazendo um dump de all databases, beleza. Pode formatar o servidor que eu vou voltar o backup. Cadê as procedures? Não tinha as procedures mais. Jobs não é todo mundo que usa, mas procedure é um pouco mais comum. Essa cláusula aqui, compress, é para... não é compressão do zip, não é compressão em zip do seu dump, é compressão do protocolo de rede de envio de dados do dump para o cliente. Mesmo que você esteja fazendo aqui na linha de comando, né, ele está utilizando o protocolo de rede. Então, isso aqui é a compactação do protocolo de rede. Né? O Quick é para... Ele ajuda bastante em tabelas grandes, porque ele não utiliza buffer, ele grava diretamente no disco. Tá? Essa opção auto-commit aqui, ela desapareceu em algum lugar do 8i, até estou tirando ele aqui, tá? Depois eu vejo porque essa opção é para não fazer commit a cada insert. Eu não olhei ainda a documentação, talvez ele tenha sido substituído por todos, né? Por outra coisa, por outra opção. E isso aqui eu estou fazendo um backup de all databases, né? Com todas essas opções que eu estou falando. Single transaction, minhas tabelas InnoDB vão estar protegidas, mas a mais A não está. Se eu tiver eventos, eles vão também. Se eu tiver procedures, vão também. Você vê que é engraçado, mesmo que a procedure está dentro de um banco de dados, ela não faz se você falar isso. Quero que compile o protocolo de rede e utilize a velocidade Wiki para tabelas grandes. Né? E a opção All Databases, eu não tenho esse diretório aqui, e agora estamos fazendo. Tá? Esqueci de colocar o usuário e a senha, menos o root, menos p, nerv 2020, ponto. Fazendo o backup. E como que a gente tem no backup aqui de dump? Tá? No backup de dump, ele é um script de MySQL. Ó. Então, se a gente olhar lá no employees, como a gente viu antes, ele tem todos os seus create table e todos os seus inserts. Isso aqui é um script de MySQL, então a forma de você recuperar esse backup é loga no MySQL, e você pode utilizar o sinalzinho de menor aqui, ó. Ele está restaurando o backup. Se é o backup de um único banco de dados, tá? Você tem que falar em qual banco de dados ele vai ser restaurado. Senão ele te dá esse erro aqui, ó, no database select. Aí você fala employees, sinal de menor, employees. E aí ele está voltando. Agora, se for o de all databases, você não precisa falar que banco de dados, porque o backup de all databases,
ele tem aqui falando o create database if not exists no começo dele. Ele cria um banco de dados, né? E ele cria o banco de dados e faz o use database para recuperar. Outros problemas que a gente tem no dump, olha só. O que acontece se o banco de dados não existir na máquina de restore no primeiro dump, tá? Que é esse caso aqui. Se esse banco de dados aqui não existisse, tá? Ele dava um erro e ele não continuava. Agora, e no segundo? No segundo, ele tem... Espera aí que minha VM ficou lentinha. Olha só. Create database if not exists. Então, se o banco não tiver no primeiro, dá erro. No segundo, que é com all database, ele cria os bancos de dados. Mas agora, complicando mais, o que acontece se uma tabela existir no destino, onde você está restaurando, mas a tabela não tem no primeiro dump? Tá? Olha só o que a gente tem no nosso primeiro dump. Tá? Ele fica fazendo isso aqui, ó, use employees, né? E drop table if exists. Tá? Então, no primeiro dump, esse aqui é o segundo dump, né? Mas esse pedacinho aqui é igual no dump de um único banco de dados. Ele só mexe nas tabelas que já existem. Se uma tabela já existe no destino, mas não existe na origem onde você fez backup, ela vai ser preservada. Tá? Então pode ser que você não queira isso, porque é um banco de desenvolvimento. O cara criou um monte de tabelas teste lá no banco de desenvolvimento, você está tentando fazer um refresh. E se você pegar o dump da sua máquina de produção e jogar ela para a máquina de desenvolvimento, ele vai carregar as tabelas que tinha na produção, mas não vai tocar, ele não fala nada a respeito das outras tabelas. E mesmo do dump com all database, olha o que ele faz. Cria o banco se não existe. Se o banco já existe, ele não dropa o banco. Ele passa por cima, só que as tabelas que já existem lá, da mesma forma, ele não vai tocar. Se você quiser que isso não aconteça, se adiciona essa opçãozinha aqui na hora de você fazer o dump, tá? Na hora de criar o seu backup, ele vai removendo seus bancos de dados, tá? Assim. Acho que é aqui que eu estava fazendo, tá? Olha lá, menos all databases, e eu quero que adicione o drop database no comecinho dele. É isso, pessoal. São vários poréns aí para se pensar a respeito de MySQL dump. E se o dump, se você tem esses problemas aí, o pessoal está usando o seu banco de dados, o dump está demorando muito, tá? Você tem que partir para o extra backup, tá? Lembrando que ainda o dump, ele é uma foto do banco de dados naquele momento. Se você quiser restaurar o que aconteceu depois do backup, você precisa dos bin logs, que é o equivalente ao archive no Oracle, ao transaction log no SQL Server, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo. Valeu, pessoal, e até uma próxima. Valeu, Portilho. Obrigado. Valeu!